que eu desenvolvi essa semana, sobre as 10 fases dessa construção desse importante hábito da meditação, da formação e da transformação que esse hábito gera em nossa vida. Então a gente parte da ignorância, que é a fase 1, até a fase 10, que é a libertação total do sofrimento. E aí a proposta é a gente refletir e ver em qual dessas fases a gente está, qual dessas 10 fases a gente está. Beleza? Primeira questão antes da gente começar, né, é a gente ter definido claro o que é meditação e o que não é também, né? Meditação não é a ideia de parar de pensar, né? Meditação não é algo que você tem que praticar uma religião, que você tem que adorar um determinado deus ou deusa, tá? Meditação é um processo para todo e qualquer ser humano, que é você estar presente. Você está no momento, no aqui e agora, em que os pensamentos não te dominam, em que você não se identifica com os pensamentos. É como se você estivesse acima dos pensamentos, os pensamentos como nuvens, e você consegue ter um espaço. Você está como observador em um local de tranquilidade e presença. E estando nesse local, você acessa um espaço de transformação muito profundo. E as mudanças vão acontecendo em sua vida. E é por isso que a meditação, a meu ver, é o hábito mais importante para um ser humano, né? Tirando a questão da sobrevivência, né? Alimentar-se, dormir, beber água e respirar, mas meditar é o hábito que mais gera transformação e autodesenvolvimento. E aí talvez a gente se faça a pergunta, mas será que é para mim? Então quais são as indicações, por quê e como? Eu botei aqui a foto do cachorrinho diferente de um ser humano, porque a meu ver, se você não é, né, um cachorrinho, um animal, se você é um ser humano, meditação é para você. Porque o que é que mais nos diferencia de outros animais? Dentre diversas coisas anatômicas, a principal é o nosso telencéfalo, nossa neocórtex, a capacidade racional desenvolvida, que nos leva a sermos a única espécie que pode decidir conscientemente evoluir. Todas as demais espécies, seja cachorro, vaca, cobra, todas elas evoluem também. Só que elas evoluem num processo inconsciente na relação com o meio ambiente. E a gente tem a vantagem de poder decidir conscientemente isso. E é lamentável que a maioria dos seres humanos não decide por se autodesenvolver. Fica vivendo só no modo sobrevivência, né? Como animais, no sentido de sobreviver, se reproduzir e acumular, né? Na verdade, os animais nem acumulam mais sobrevivência, mas a gente, ligado ao instinto de sobrevivência, fica nisso. Então, a meditação é indicada para todo mundo que queira se desenvolver, queira ser uma pessoa melhor, queira se libertar do sofrimento, porque a mente é uma prisão também, né? A mente nos tortura, muitas vezes. Quem aqui nunca teve um pensamento que ficou lhe preocupando, lhe gerando angústia? Não seria tão bom conseguir, tipo, ter um botão para você se desconectar disso e ficar em paz? Só que esse botão, ele não é uma coisa que você aperta e você já sai. Você precisa treinar. Isso é um músculo, tá? Essa solução fácil do botãozinho não existe, só o medicamento, mas vai ter um preço também. Mas se você treinar todo dia, praticar esse foco da mente, foco da atenção, na verdade, é como se você tivesse esse botão. Você assume as rédeas da sua mente.
E aí a gente se torna donos da gente mesmo, né? Libertos desse sofrimento. Ok? Então, agora o como eu vou deixar para... A gente fez, né? A gente praticou mais cedo, mas basicamente a gente precisa ter um objeto de concentração para que a gente consiga focar nesse objeto. Pode ser a chama de uma vela, pode ser a respiração, pode ser as sensações do corpo. E a partir desse foco você desenvolve o controle. E a partir desse foco e controle você consegue entrar em estados meditativos. Você vai para o relaxamento e depois a expansão da consciência. Então, tem várias técnicas. Você pode experimentar. Fizemos aí o Anapana. E você pode experimentar o curso do Vipassana também. Beleza? Tá dando para acompanhar aí, gente? Podem colocar no chat se tiverem dúvida, reflexões também. Depois eu vou ler tudo e responder ao final, tá bom? É só para deixar aqui o microfone no mudo e a gente vai se comunicando ali pelo chat. E no final a gente faz essa partilha, beleza? Muito bem, fase 1. Fase 1 é a fase da ignorância. Ignorância no sentido, às vezes a gente usa essa palavra de uma forma incorreta, de que como ignorância como uma pessoa burra, pessoa que não sabe das coisas. Mas na verdade, ignorância vem do verbo ignorar, né? Fingir que não existe. Então, a fase da ignorância é aquela que a pessoa não tem a consciência da importância da meditação e nem busca, e nem tem curiosidade de saber, ou ignora, fala assim, isso aí depois eu vejo, depois eu faço, né? Um dia eu faço, um dia eu vou meditar, e não sai para ação, né? E nem busca entender sobre. Uma analogia o que eu vou estar fazendo para cada fase com a semente e com a metáfora da semente da árvore é a pessoa não tem nem busca plantar essa semente, tá? Então essa é a fase. O que é que bloqueia a pessoa nessa fase? É negar a realidade, que é um hábito transformador, que vai ser bom para ela. São as suas crenças limitantes, de meditação não é para mim, eu não consigo meditar, não consigo parar de pensar, enfim, não tenho tempo. Engraçado essa, não tenho tempo. Todo mundo tem 24 horas. A pessoa fala, eu não tenho tempo. Essa pessoa nasceu com menos tempo que as outras. A gente precisa ser sincero, sair da alienação. Não é minha prioridade, pode ser dito assim. É mais sincero, mas todo mundo tem tempo. Nem que seja acordar um pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho mais tarde, todo mundo tem 10, 20 minutos, tá? Se a gente pegar e olhar aí o Instagram, o tempo de uso, e veja quanto tempo que você gasta, quanto tempo você gasta no WhatsApp, no YouTube, vendo televisão, enfim, você vai ver que tem mais tempo do que você imagina. A outra coisa que bloqueia é a própria alienação, né? O que é isso? Alienação é um processo de não entender, não saber o que é e continuar nesse estado. Pode ser também alguém que lhe falou que meditação não é bom. Em algumas religiões pode dizer que alienação é coisa do demônio. Enfim. E o mais importante agora, né? Como desbloquear. Quais as chaves do desbloqueio para a pessoa sair da fase 1 e ir para a fase 2. Então, a primeira chave é o estudo, o svadhyaya, buscar estudar sobre, né, ver os estudos, seja científicos, seja religiosos. Então, por exemplo, a gente tem estudos mostrando, gente, que 8 semanas de meditação, se você meditar 20 minutos por 8 semanas, você tem redução de 40% de sintomas de depressão, 40% de redução de sintomas de ansiedade, sem falar em aumento do sistema imune, a criatividade, no foco,
ela é o que é chamado um hábito angular, é um hábito que você desenvolve que melhora diversos outros aspectos na sua vida. Eu lembro que depois que eu fiz o curso do Vipassana, de 10 dias de meditação, eu fui surfar e eu estava surfando melhor. Meu primo olhou para mim e falou: "Poxa, eu pensei que você estava parado." Eu falei: "Eu estava." Mas a minha capacidade de atenção, minha consciência corporal aumentou. É incrível, parece mágica. Mas é a presença, é a consciência. Outra coisa, ouvir as pessoas, né, ouvir as experiências das pessoas, né, pesquisar, ver o que aconteceu na vida de outras pessoas que começaram a meditar. E também questionar suas próprias crenças, né, questionar seus conceitos, seus paradigmas, essa coisa de dizer que não tem tempo, ou de achar que não é para você, né, que tem a ver com a identidade. Às vezes a gente acha que meditar é para uma pessoa, aqueles monge carequinha, né, que mora lá no mosteiro. Não, meditar é para todo mundo. Para todo ser humano que quer se libertar do sofrimento e ser mais feliz. Beleza? Quem está aqui na fase 1, digita aqui nos comentários, tá? Não tenha vergonha não, pode comentar. Cada fase eu vou pedir para vocês irem colocando aí e compartilhando também, se você já passou dessa fase, o que é que você fez, né? O que é que te ajudou, beleza? Assim a gente torna a nossa interação mais rica, a gente ativa a inteligência coletiva do grupo. Vamos lá. Aí a fase 2. A fase 2 é a fase da curiosidade. Acho que talvez muitos estejam aqui nessa fase. Sabe que meditar pode ser bom, mas ainda não tentou. Pela nossa analogia, começa a estar aberto à ideia de plantar essa sementinha da meditação, né? Aí fica meio que aqui naquela paquera. Pô, interessante, mas aí tem uma aula aberta, será que eu vou? Será que eu não vou? Até que um dia você veio, tá aqui, que massa, aí você já passou a fase. Né? Então é sair da fase da curiosidade. A primeira pessoa nem está aberta, a pessoa está fechada. Né? Não é meditação, que isso, é coisa aí né, de gente estranha e tal. Aqui não, a pessoa já está aberta, interessante e tal. Mas ainda não foi para o movimento, para a ação. Né? O que é que mantém? Quais os bloqueios? Uma coisa que bloqueia a preguiça, né? Fazer o movimento. A procrastinação, né? Deixar para depois. Falar, não, depois eu vou, depois eu me matriculo, depois eu começo. E o depois nunca chega, né, gente? O futuro nunca chega. É sempre o presente, é. Quem sabe faz a hora. E não colocar isso como uma prioridade, né? Deixar isso só sempre para depois, priorizar outras coisas. Opa. E quais as chaves de desbloqueio da fase 2? Quem está aqui na fase 2 comenta, tá? A conscientização, né? Ter consciência do próprio processo e de como é importante a gente desenvolver esse hábito. Quanto antes a gente começa, melhor para a gente. Então, isso, o que é que vai ajudar também nisso? O estudo, né? Estudar os benefícios, ver, se inspirar, começar e ter as suas próprias experiências, né? Tá faltando o Nzinho. Então você hoje meditou, você sentiu, poxa, eu me senti bem depois. Eu estava ansiosa, agora eu estou menos ansiosa, estou mais tranquila, né? E fazer aulas com pessoas, né? Vai numa aula de alguém, online ou presencial, faz uma aula no YouTube, né? Não deixa para depois, né? Não deixa. O autocuidado tem que ser nossa prioridade. Se a gente não está bem, tudo que a gente faz é contaminado por esse estado de energia. Beleza? E aí, quando a gente faz esse movimento, a gente vai para a fase 3, que é a fase do ensaio. A gente começa a praticar somente nas aulas, somente com uma meditação guiada, com orientação, né? Com um professor dando indicação, sem entender a necessidade da regularidade e da autonomia. Então, eu vi muito isso quando eu passei 12 anos dando aula de yoga em Salvador,
E eu sempre falava para as pessoas, gente, vocês precisam também meditar em casa, criar o seu momento, né? É que nem banho, precisa ser algo diário. Porque senão você vai acumulando as tensões no dia, aí chega na aula, você acumula as tensões na semana, aí você chega na aula de yoga, e você relaxa e tal, mas você fica meio que enxugando o gelo. Você não está transformando a forma como você se relaciona com o mundo para gerar menos poluição, menos ruído mental, menos tensão, menos ansiedade. Você só está descarregando, né? Na analogia, a pessoa recebe a semente da meditação, do yoga, mas ainda terceiriza esse autocuidado. Fica dependente, né, de uma outra figura. É legal você ter uma referência, você poder tirar dúvidas, você, né, ter um professor é muito bom. Mas o convite é que você vá além. Esse caminho da meditação e do autodesenvolvimento é um caminho que em um certo momento ele não é solitário, porque é importante que a gente esteja com um grupo praticando, mas ele é muito individual. Você precisa ter essa autonomia. Então, o que é que nos mantém preso nessa fase? Quem estiver na fase 3 comenta aqui, tá? É o pouco entendimento de como se desenvolver na meditação. Por exemplo, que a gente tem estudos científicos mostrando que se você pega uma habilidade e você treina ela 10 minutos por dia, é mais efetivo na neuroplasticidade, por exemplo, do que se você faz apenas uma vez na semana, por 1 hora e 10 minutos, por exemplo. Percebe? Então é mais efetivo, você vai desenvolver mais capacidade de concentração e meditação fazendo sua prática diária de 10 minutos do que indo em uma aula uma vez por semana. Então o que bloqueia também é a falta de clareza, né? De não conseguir muito bem se organizar para sua prática, não conseguir organizar sua rotina para isso. Que não é indisciplina, às vezes é falta de clareza. Você não sabe nem onde você vai meditar, nem em que horário, aí você procrastina. E outro fator de bloqueio é a dependência. É essa não ter a confiança e ficar dependendo de uma pessoa, né, de um professor. Como que a gente passa de fase para esse autocomprometimento próprio? Então, o entendimento e a clareza de que é necessário essa prática diária, assim como você escova os dentes todos os dias, toma banho todos os dias, você não pode deixar acumular sujeiras no seu campo mental e energético. Isso é uma coisa óbvia. Só que a gente não foi ensinado, quando criança, a fazer isso. Não é que a gente, às vezes, eu adoro escovar os dentes. Quem é que adora escovar os dentes? Coloca aqui no chat. Não vejo a hora de escovar os dentes. Né? Não vejo a hora de acordar amanhã para escovar os dentes. Mas a gente vai e acorda. Ou a gente vai e escova. Por quê? Porque já é um hábito. Às vezes, muitas vezes, eu vou meditar sem vontade. Não dependa da vontade. Eu vou tomar um banho às vezes sem vontade, mas eu sei que é bom para mim. Eu vou lá e faço, porque isso já se tornou um hábito. Beleza? Então, esse entendimento é fundamental. A organização é fundamental. Saber onde, quando. Existem estudos mostrando que grupos que visualizam um novo hábito, aonde e quando tem uma vantagem superior gigante daqueles grupos que só escutam o benefício de um novo hábito, mas não pensam, não planejam. E a outra chave é entender essa autonomia e trabalhar esse desapego do próprio professor, do próprio mestre. Você tem que pensar simbolicamente, né, em matar o mestre, né, e além dele. Isso é fundamental em dado momento. Não é desrespeitar, né, mas matar simbolicamente, e além. E aí a gente chega na fase 4. Tem o pessoal aqui na fase 3.
Beleza. Podem compartilhar aí também nos comentários, tanto aqui quanto no YouTube, né? Quais estratégias que vocês usaram para passar de fase. A fase 4 é do comprometimento inicial. A pessoa está tentando desenvolver a prática diária, ela já tem essa consciência do importante, mas ainda falha com frequência, né? Ainda não tem a consistência. A analogia é a semente germinando. Você está com a semente já plantada, né? Compreende que é importante a rega diária e tenta desenvolver esse hábito, tá? A outra, eu esqueci da outra analogia, a pessoa recebe a semente, mas ainda terceiriza o cuidado da semente, né? Então ela não assume isso. Então ela só rega a sementinha dela quando ela vai na aula. E aí a semente não desenvolve, fica sempre enxugando gelo ali. Já aqui, a pessoa plantou e já está tentando desenvolver o hábito de regar diariamente. O que é que bloqueia a pessoa nesse estágio de já passar para o próximo, que é já ter o hábito natural? São as distrações, né, da vida, a falta de prioridade, a falta de foco, a desorganização quanto à implementação desse sistema de prática, que é pensar o dia, o local, já ter o tapetinho organizado, né? A indisciplina e a culpa. Por que a culpa? Porque às vezes a pessoa sente a culpa de não ter meditado, porque é normal às vezes a gente acontecer isso, né? Quando a gente está construindo um hábito, a gente falha às vezes. E aí a culpa faz a gente com que a gente paralise às vezes. Demore mais para chegar. Quem aqui já sentiu isso aí que eu estou falando? Quais as chaves de desbloqueio da fase 4? Focar e canalizar as energias, né, para superar as distrações. É o que no yoga a gente chama de brahmacharya, sublimação das energias. É você adquirir um sistema, uma rotina, né? O James Clear, nos Hábitos Atômicos, ele defende que, ao invés de você focar em construir um hábito, você foque no sistema. Então você já tem o seu lugar da meditação, você já tem o seu horário, o seu momento, né? Então você já tem um ambiente que te leva a isso. Você pode ter lembretes, você pode fazer empilhamento de hábitos, né? Conectar o hábito da meditação a um hábito já desenvolvido antes de tomar café, ou ao acordar, ou ao chegar do trabalho, depois do banho, tá? São estratégias eficientes. Uma outra chave é a determinação mesmo, né? Que complementa esse sistema rotina, né? Vai ter vezes que, pô, não tô afim de meditar, não, mas eu vou, é bom para mim, né? Quem nunca fez isso, né? Tá cansado para tomar um banho, chegou cansado do trabalho, mas aí vai, toma um banho e depois descansa. E a chave para superar a culpa é a rinsa, a não violência, que é uma das condutas éticas do yoga, né? Então, ser acolhedor com si mesmo. Pô, eu não consegui meditar ontem. Tudo bem, hoje eu medito. Não tem problema. Eu me acolho. Eu sou um ser humano. Beleza? E aí, a gente vai e consegue chegar no estágio 5. Quem aqui está no estágio 4, comenta aqui para eu saber. Acho que talvez tenha bastante pessoas nesse estágio ainda, que já está consciente, já está tentando desenvolver a prática, mas ainda falha aí na regularidade. A fase 5 é o hábito criado com apoio. Então, nessa fase, a pessoa já pratica diariamente, só que ela depende da ajuda de alarmes, ou da técnica de empilhamento dos hábitos, como eu mencionei, né? Ou lembretes. Ainda é uma coisa assim meio que, vamos dizer, meio que artificial. E tá tudo bem, ela é uma fase de transição, tá? É como se fosse uma bengala, assim, para a pessoa conseguir ter um movimento natural. Em nossa analogia, essa semente, ela já germinou e virou um broto. E começa a você já começou a desenvolver o hábito de regar diariamente
essa semente até que essa semente virou um broto ali, já tem um brotinho ali. Já é visível o resultado ali. O que é que bloqueia a gente no estágio 5, com esse hábito criado com o apoio? É uma questão de tempo e da neuroplasticidade. Então você já está fazendo aquilo ali. É só uma questão de tempo para que o tempo ele delimita que você se mantenha nessa prática, tá? O que limita também é a própria artificialidade. É um paradoxo. Você depende de um alarme e tal, ele te limita, ele te bloqueia ali, mas faz parte do processo. E também a identidade, que está associada ao tempo. Que você talvez ainda não, por você depender de algo externo, é como se você ainda internamente não criou aquela identidade. Você precisa de um lembrete de algo, certo? Por exemplo, tomar banho já é algo que faz parte da sua identidade. Você pensa, não, eu tomo banho todo dia. Eu sou uma pessoa higiênica, tá? Então aqui ainda está se formando isso. E como é que a gente desbloqueia para ir para o próximo fase, que é o hábito enraizado? Então a gente precisa, para vencer o fator tempo, persistência, continuar com a estratégia, ter a experiência, você vai começar a perceber que que é diferente seu dia de quando você medita e quando você não medita. Igualzinho quando você toma banho ou não toma banho. Você não toma banho, você sente uma coisa estranha, tá faltando algo. Você não se sente bem, né? Mas para quem vive sujo, a pessoa não percebe isso. Ela está acostumada, ela está identificada com o estado de sujeira. Eu trabalhei no centro histórico lá no Pelourinho, em Salvador, né, com as pessoas usuárias de crack. As pessoas não tomavam banho, elas já estavam numa identidade, né, numa coisa assim que era muito louco. E ela não sentia falta do banho. E quando a pessoa tomava banho, sabe o que acontecia? Às vezes a pessoa ficava doente, porque aquela sujeira tinha uma energia ali com a forma como vivia, os ambientes e tal, que faziam proteção para ela. Muito louco. E a gente acostumou a viver em uma sociedade doente também, só que a gente não limpa a nossa mente. Então a ansiedade é normal. É normal ficar ansioso, ficar agitado, né? Se a gente diminui isso, começa a ter um estranhamento com o mundo. Tem a ver com a nossa identidade. Então, uma das chaves do desbloqueio para você passar, não precisar de algo externo para a sua prática, é você trabalhar a sua identidade. Você pensar, não, eu sou uma pessoa que pratica o yoga, que pratica a presença, que vive um estado de tranquilidade. O normal para mim é estar tranquilo, é a calma. A agitação, correria, são sintomas de uma sociedade doente, certo? E aí talvez eu falando isso, às vezes pode vir algumas vozes, algumas crenças assim que destoem, que a gente sinta um incômodo, né? Isso são alguns sinais sobre a nossa identidade e crenças. Mas a prática diária com a experiência vai nos trazendo essa força, esse ancoramento dessa identidade meditativa. Eu sou uma meditadora, eu sou um meditador. Eu cuido da minha energia, eu cuido do meu bem-estar. O normal é eu me sentir presente, bem, né? E aí, com isso, o hábito se enraiza. A prática se torna parte natural do seu dia, sem necessidade de esforço ou lembrete, né? Na nossa analogia, o broto virou uma mudinha e se torna natural regar. Quando não, você sente falta, sente que está faltando algo. Então aí você já adquiriu o hábito, né? Nesse estágio aqui, você já tem o hábito da meditação. Você já não precisa de ninguém te lembrando, lembrete. Você sente que está faltando algo quando você não medita, certo? É meio que agora você já está meio que viciado
no bom sentido da palavra. Comenta aqui quem está no estágio 5, quem está no estágio 6. E depois desse hábito aqui, dessa fase, o sétimo é a prioridade. A meditação começa a virar prioridade na nossa vida. Uma prioridade das máximas, assim, né? De aprofundar muito, dedicar muito mais tempo. O que é que bloqueia o fase 6 para a fase 7, né? Eu mesmo me identifico nesse momento agora que falo com vocês na fase 6. Já tenho um hábito, mas ainda não está como a principal prioridade da minha vida nesse momento. O que é que bloqueia? O momento da vida, às vezes, propriedade. Na Índia, é comum ter a fase da vida da pessoa, né? Você tem isso antigamente, né? Não sei como é hoje, mas você como jovem, você tinha o foco ali nos estudos, aí chamava até brahmacharya, que era uma fase que a pessoa nem se envolvia, né, com outras pessoas de namoro, era só o foco no estudo. Na época não tinha preservativo, né? Se a pessoa tivesse um filho, já interromperia esse plano. Então, foco só em estudar, aí depois você ter uma família, ter sustento, trabalho, filhos, e aí quando você fosse para a terceira idade, né, que você já tem a sua base ali física, material, as pessoas iam para a floresta e se dedicavam à prática espiritual, meditação. Então, o momento da vida da pessoa em que essa prioridade era a meditação, era esse encontrar com Deus simbolicamente, né? Então, às vezes, o que bloqueia a fase 6 para 7 é o momento da vida da pessoa. Eu estou no momento agora, né, de trabalho, de pagar a minha casa, enfim. Outra coisa são as crenças também, podem bloquear, né? Podem também limitar esse autodesenvolvimento, né? Talvez não precise meditar tanto, enfim. E também o propósito, às vezes não é o propósito da pessoa naquele momento, né? Às vezes o propósito da pessoa é o trabalho, é fazer, sei lá, alguma contribuição social de outra forma, é o estudo, é a pesquisa, é o desenvolvimento de tecnologia, é construir casa. Então, às vezes, o propósito da pessoa não é se dedicar totalmente, prioritariamente à meditação. Certo? Quem está aí na fase 6, comenta aqui. Já tem o hábito da meditação enraizado. E aí, quais são as chaves de desbloqueio? O momento da vida é paciência e disciplina. Continua meditando ali o quanto você sente que é para você, mantenha sua constância. Para a questão das crenças limitantes é o autoquestionamento. E para a questão do propósito é a entrega. Né? Se o propósito da sua vida nesse momento, sei lá, é o trabalho no centro espírita, é dar passe, talvez a meditação te ajude a desenvolver uma concentração, cuidar da sua energia, você dê um passe melhor, mas talvez a sua prioridade seja estudar, seja fazer um trabalho mediúnico, e tá tudo bem, tá? Não tem certo nem errado nessa história. E a gente chega na fase 7, que é a prioridade. Então, nessa fase, a pessoa dedica cada vez mais tempo à meditação. É a prioridade na vida, e ela começa a viver em estado de presença. A analogia é que a planta cresceu, né, ela agora é uma árvore e te oferece sombra fresca. Você deseja cada vez mais estar com ela, sempre que possível, estar ali naquele conforto. E essa fase aqui já é uma fase assim, né, de pessoas já grandes, já estão num lugar grande de maestria, enfim. Depois dessa fase é o êxtase meditativo, né? O que é que bloqueia a pessoa dessa fase para o êxtase meditativo? Então a gente tem os sankaras, que é um termo utilizado para falar que são as nossas
memórias ancestrais, nossos padrões de reatividade que estão em nossas células, em nossos átomos, dessa vida e de outras vidas. E a gente precisa liberar esses sankaras através da consciência. Na meditação você percebe eles e você mantém a mente tranquila e aí você consegue ir liberando, fazendo essa purificação. E aí quando você liberar todos, aí você consegue se entrar nesse êxtase total, que a gente chama de samadhi no yoga, que é a iluminação, o despertar, o estado crístico, o nirvana, tem vários nomes. Outra coisa que bloqueia são a falta de méritos, os paramis, que são virtudes, né? São as boas ações que você fez. Para você receber essa graça, você precisa também ter dado, contribuído, né? Com o mundo, com as pessoas. E às vezes é a programação encarnatória também. Às vezes a pessoa não é para se iluminar nessa vida. Tem, às vezes, pessoas que seguram isso para poder reencarnar novamente, para poder fazer fazer algum trabalho específico, né? Poder continuar ajudando as pessoas. Porque se a pessoa já ilumina e já entra no estado de Buda, ela já não tem mais como reencarnar. Por exemplo, um Jesus Cristo não tem mais como reencarnar. Ele já atingiu o top ali da evolução, entendeu? Não tem mais elo material, ele sutilizou tudo, não tem o que conectar aqui na matéria. Ele pode continuar ajudando o nível energético, mas não mais na encarnação, né? Porque já é sutil, já está sutilizado. Então, é fisicamente uma lei da natureza. E como é que a gente desbloqueia, né? Os sankaras é como eu expliquei, a meditação com equanimidade. Pelo menos dentro da tradição da meditação vipassana, né? Que é a que eu pratico. Mas existem outras técnicas, né? Também de meditação. Tem o Kriya Yoga do Yogananda, tem várias escolas. Mas aí eu não tenho propriedade para poder explicar como que se faz esse processo. Mas todos precisam eliminar os sankaras. Quanto à falta de méritos, a chave que desbloqueia é o Karma Yoga, Yoga da ação. Então fazer ações que ajudem as pessoas, né? Fazer caridade, ajudar, ações desinteressadas do bem. Aí você ganha, você vai acumulando esses paramis, e aí quando você tiver paramis suficientes, você pode receber essa bênção. E quanto à programação encarnatória, é o contentamento, né? Se contentar com a programação e confiar nessa programação e fluir, ter paciência. Contentamento também é uma conduta ética do yoga. Teve várias condutas que a gente citou aqui, né? Essas bases éticas são fundamentais para o desenvolvimento nessa jornada. E aí a gente chega na fase 8. Mas antes, me contem se tem alguém aí na fase 7. Até agora eu só vi aqui as pessoas falando até a fase 5. Alguém chegou na fase 6? Comentem aqui, ou quem estiver vendo no YouTube, comenta aqui quem está na fase 6. Só tem eu aqui na fase 6? Acho que não, deve ter mais gente também. Então agora vamos chegar aqui então a fase 7 é a prioridade, agora a fase 8, o êxtase meditativo, em que a gente começa a sentir profundos êxtases, estados expandidos da consciência, né? Experiências místicas, o que a gente no yoga chama de samadhi, que é um estado em que a nossa mente individual ela entra em comunhão com a inteligência maior. A gente começa a ter esses lapsos de entendimento que a gente e a vida é uma só coisa. Enfim, eu nunca tive essa experiência assim para poder falar com base, né? Total, mas no estudo, né? Nos meus estudos é o que eu posso trazer para vocês. Então, a analogia é que a árvore ela está com frutos agora.
e você começa a saborear esses doces frutos do êxtase. Você agora tem essa sabedoria, né, que vem da palavra sabor, de saborear. E o que é que bloqueia nessa fase para a fase 9, que é o êxtase contínuo, ficar continuamente nesse estado. A fase 8 desse êxtase meditativo acontece quando a pessoa vai meditar e ela tem essas experiências. O que é que bloqueia ela viver continuamente nesse estado, né? Seria quem vive continuamente no estado como esse é um Buda, né? Um Yogananda, um Sadhguru, um Eckhart Tolle, né? Tem alguns vivos que estão hoje aqui no planeta. O que bloqueia são os sankaras também, né? Que a gente já falou, que são esses blocos de reatividade em nosso corpo, em nosso caráter, que a gente precisa limpar. Pode ser também negar a vida material, né? Tem muita gente que para aqui, fica bloqueado aqui, fica só na montanha meditando e acha que atingiu já o êxtase total. O Buda tem um trecho da história da vida dele bem interessante que fala sobre isso. Quando ele fugiu do palácio e teve seu primeiro mestre, na verdade o segundo, né? Ele alcançou estágios meditativos muito profundos. Só que ele percebia que não tinha ainda eliminado todos os sankaras. E ele não negava essa vida material. E aí ele continuou nessa busca até alcançar total liberação, né? Ele, na verdade, ele até passou por uma fase de negar a vida material, em que ele se juntou com um grupo de pessoas, tinha uns que não abria a mão, a unha crescia por dentro, outro que ficava na água, outro ficava de cabeça para baixo, o Buda ficava sem comer. Eles tentaram superar o corpo, né, para o êxtase, mas não conseguiram. Aí o Buda, ele entendeu, aí ele criou o caminho do meio, né? Não pode negar a vida material, tem que cuidar do corpo. Outra coisa que bloqueia é a inconsciência, né? Que às vezes a pessoa tá ali meditando, tá em um estado de consciência, mas quando abre os olhos, começa a andar, fazer as coisas, a consciência diminui. Uma outra história do Buda foi, vocês vão ver que eu sou fã do Buda. Conto várias histórias. Ele estava caminhando e aí uma mosca pousou na testa dele. E aí ele foi tomado por um sankara de reatividade e meio que espantou a mosca de forma reativa, inconsciente. Nessa época ele não era o Buda ainda, né? Ele ainda estava no processo de se tornar o Buda, um ser iluminado. E aí ele repetiu o mesmo gesto, só que devagar. Ele fez assim, ó, devagarzinho em relação à cabeça dele. E aí o amigo dele, discípulo Ananda, perguntou: Siddhartha, por que você fez... A mosca já não está mais aí. Por que você repetiu esse gesto? E aí ele falou, é porque a primeira vez que eu fiz esse movimento, eu estava inconsciente. E agora eu estou fazendo ele de forma consciente. Porque a próxima vez, né, quando a mosca vier, eu vou fazer o movimento de forma consciente. Então ele ainda estava conectando, ele já tinha experiências profundas, mas ele estava ainda caminhando para a fase do êxtase contínuo, né? Então ele estava trabalhando a atenção plena em tudo, que é uma chave de desbloqueio. Ele estava continuando a meditar, eliminando os sankaras, que é a chave da purificação. Inclusive no jogo que eu criei, o jogo da memória das 10 condutas éticas, o Buda representa a purificação. E ele estava fazendo essa ponte, né? Integrando a matéria, integrando o corpo, a vida real, ao seu processo evolutivo. Alguém aí no estágio na fase 8? São muito raras as pessoas que chegam à fase 8. Eu acho que eu nem conheci pessoalmente ninguém. Fase 9, o êxtase contínuo. Então a pessoa passa a viver nesse estado de samadhi
E já não há separação entre a meditação e a vida. Tudo que a pessoa faz, ela está em total presença, em total comunhão com a vida. Então aqui a metáfora da casa na árvore. Você agora habita nesse espaço conectado à árvore e à vida. Então já não tem distinção. Última fase, nessa para a gente entender, né, que vai ficando cada vez mais abstrato, né? A última fase é o Mahasamadhi, né, que é a grande iluminação, que é quando a pessoa, depois que uma pessoa que já vive no êxtase contínuo, ela morre, que aí ela vai eliminar o quê? O corpo, que é a única ligação material que ela tem ainda com a Terra. E aí é o Mahasamadhi. Então o que é que bloqueia a pessoa aí do êxtase contínuo ao Mahasamadhi? É somente o tempo, né, que ela tem de vida. São os laços afetivos também, que às vezes ela prolonga mais tempo a sua estadia aqui na Terra por conta de ajudar pessoas, né? O Buda ele viveu até os 80 e poucos anos, 80 anos, e muito ajudando as pessoas, o tempo todo ensinando o Dhamma, né? Ensinando a meditação Vipassana. E o próprio Dharma também, né? É o caminho da pessoa, né? A programação existencial, a programação encarnatória da pessoa, né? Alguns mestres desencarnam muito cedo, outros mais tarde, enfim. Então, não é bem um bloqueio, né? É só um processo, né? Não é algo negativo, né? Nesse sentido. E a chave de desbloqueio é o tempo, para o tempo. Para os laços afetivos é a compreensão, que é simplesmente entender, né? Que as pessoas precisam de ajuda e tal, e também compreender que as pessoas ficam dependentes, né? Um ser nesse estágio, ele vai ter muitas pessoas por perto querendo se aconselhar, né? Querendo conselhos, sábias palavras, enfim. E para a questão do Dharma, do processo encarnatório, é a entrega, né? Que também é uma conduta ética, Shivara Pranidhana, entregar-se ao destino, à vida. E aí uma hora, a gente, todos nós, viu gente? Nessa encarnação ou nas próximas, muito provavelmente nas próximas, a gente vai alcançar esse estágio aqui, que todo ser humano tem um Deus, tem um Buda dentro de si, né? Tem uma consciência crística. A fase 10, que é o Mahasamadhi. O Mahasamadhi é o grande despertar, né? Na hora da morte, a pessoa se mantém consciente. É um paradoxo, né? Que morrer é um sinônimo de inconsciente, mas a pessoa consegue se manter consciente na hora da morte e manter esse estado de meditação. E aí ela zerou o jogo, né? Falando assim, ela já nada abala ela aqui na Terra, não tem mais o que ela aprender aqui. Agora ela vai para os mundos superiores. Esse é o grande objetivo do yoga, né? O yoga é uma ciência para nos levar a esse Mahasamadhi, e a pessoa liberta-se do ciclo da reencarnação. Na analogia, você e a natureza se tornam um. Já não tem mais distinção, a gente já não tem mais a ilusão do ego separado. A gente já tem a total consciência da nossa, que a gente faz parte da natureza. E assim, como o corpo é absorvido pela Terra, a consciência se integra ao cosmos, né? Imagina uma fruta que cai no chão. A gente se identifica com essa fruta e a gente pensa, eu sou uma fruta separada da árvore. Mas quando a gente cai no chão e a gente começa a apodrecer, a velhice, e a gente desaparece, a gente morre, o que acontece com essa fruta? Ela volta à árvore, talvez ela é absorvida e ela vira uma folha, ela vira um galho, ela vira parte do tronco, entendeu? Então não existe um eu separado, é só uma ilusão, faz parte desse mundo tridimensional que a gente vive. O yoga é romper esse véu e encontrar essa integração total, né, com a vida. E então é essa última fase, pelo menos que eu saiba. A gente não sabe depois o que acontece, né?
Mas enfim, então a pergunta final, né, em qual fase? Qual dessas fases você está? O que é que tem lhe bloqueado? O que é que você sente que precisa para avançar? Em qual fase você deseja estar, né? Comenta aqui para a gente conversar, vou responder aí os comentários. E quero apresentar também, além do Vipassana, né, um método de evoluir mais rápido, pelo menos da fase 1 à fase 7, que é através aqui do método 21 dias de Yoga no Viver. Vou mostrar aqui bem brevemente, mas você só precisa de 20 minutos, 20 a 30 minutos por dia durante 21 dias para você desenvolver o hábito de praticar diariamente, tá? Então, cada são 10 condutas éticas do yoga, então você vai aprender também o yoga em sua essência, né? As suas 8 partes aplicadas à prática. Então, as 10 condutas, a gente fica 2 dias em cada conduta, então começando com a não violência. Cada conduta é representada por um grande mestre dessa tradição, para você também fortalecer a sua identidade, o conhecimento da história do yoga. E aí você só precisa seguir aqui, são um videozinho de 3 minutos explicando o que é a não violência e sugerindo uma prática de autovigilância ética, ou seja, transpor a sua prática do tapetinho para além dela, para a vida cotidiana. Então você vai se auto-observar quanto à não violência no dia, certo? Aí você vai fazer uma prática de posturas tematizada sobre a não violência e uma meditação. No dia 2, novamente você faz a prática, faz a meditação depois, e aí a gente tem uma verificação de aprendizado para você fixar o conceito. E assim a gente segue durante 20 dias. Depois a gente tem a veracidade, depois a gente tem não roubar, certo? Você acompanha aqui tem uma apostila para você ir fazendo seus registros. Tem o jogo da memória, tem um e-game book que eu conto a história de cada mestre, por que está associado, né, esses mestres aqui. E você vai seguindo, fazendo. Quando chega no dia 21, você tem uma prática de integração das posturas. Na apostila você vai aqui circulando as posturas que ele fez bem, para você ter autonomia na sua prática. Você tem uma meditação de integração para você memorizar as 10 condutas e você tem a verificação e o preenchimento da mandala das condutas, para você se autoanalisar qual delas você está precisando mais desenvolver. Beleza? Aí, para finalizar, você, após ver qual conduta você precisa trabalhar mais e qual hábito em específico, tem aqui os 7 dias de transformação, que te ensina a como transformar os hábitos com base no livro Hábitos Atômicos. E assim você pode refazer essa vivência várias vezes, se auto-aprimorando cada vez melhor. A gente tem aulas adaptadas para a terceira idade ou para pessoas com limitação de movimento. Temos os webinários, onde a gente aprofunda em cada conduta e na história de cada mestre. E temos uma comunidade de apoio. Beleza, gente? Quem quiser saber mais, a gente está com o valor promocional aí até o dia 10. Gratidão pela atenção. Muito, muito obrigado. Queria ouvir vocês um pouquinho aí sobre a aula e as reflexões que vocês Eu, tiveram.